Deixa eu colocar aqui também. Isso. Tá. Então, pessoal, na aula passada, só um pequeno resumo. A gente trabalhou aí vindo desde aquela nossa primeira aula, em que a gente abordou aí como que essa área de manutenção, como ela acabou se desenvolvendo ao longo do tempo, principalmente ali depois da Revolução Industrial para cá, que foi as maiores mudanças por volta do início do século passado, né? E depois dessa introdução, a gente começou a ver o que é gestão, o que é manutenção e o que é gestão da manutenção, né? E aí vimos que para fazer uma boa gestão, normalmente nós temos que se basear em algum modelo de referência, quer seja na área de administração, quer seja na área da manutenção, para criar a nossa própria maneira de gerir, a gente precisa se basear ou ter outras experiências, e principalmente em modelos que já têm bastante sucesso em outras empresas. Em função disso, a gente viu o que se precisa para poder fazer uma boa gestão, além das influências internas, como as influências externas, que sempre pressionam qualquer gestor. É necessário ter muito boas estratégias, precisa recursos, precisa usar todo a persuasão do gestor no sentido de envolver a equipe, motivar a equipe, capacitar a equipe com os recursos que tem. E a gente continuou vendo ainda no desenvolvimento das aulas, as principais estratégias que nós tínhamos, envolvendo as posturas de se esperar pela falha, que são as estratégias de manutenção corretiva, e a postura de se antecipar à falha, que são as estratégias de manutenção preventiva, entre elas manutenção sistemática, programada, ou a manutenção preditiva, também conhecida como manutenção condicional, a ronda, né, que são as inspeções sensitivas, e a detectiva. Tudo isso apoiado aí por um bom setor de engenharia de manutenção para dar suporte ao setor da manutenção como um todo, embora não esteja na linha do dia a dia, né? Ela influencia, ela interage, mas não é ela responsável pelas execuções. Aí, em função disso, a gente começou a ver um modelo específico de referência, que é bastante utilizado, né? Que é o modelo TPM. Vimos como que ele evoluiu. Na verdade, são 3 gerações. Começou de uma forma, com uma expectativa de resultado, e acabou terminando na última versão, em 1970, já quase 1980, tendo uma abrangência muito mais corporativa, muito mais industrial, muito mais como um modelo de resultados para a produção, né? Embora os 3 primeiros pilares a gente viu que tem uma participação grande da manutenção. Começamos a estudar esses pilares, né? Pilar da manutenção autônoma, que se baseia no início das atividades com o programa 5S, que serve de base para a implementação das ações da manutenção autônoma, que visava ou que visa, né, a empresa que trabalha quer implementar esse modelo.
que visa dar aos operadores autonomia para executar inspeções, algumas rotinas de manutenção básicas que possam aliviar um pouco a carga do pessoal de manutenção. Esse é um dos objetivos, mas outro objetivo é ter o pessoal de produção, aqueles que estão mais ligados com a máquina, estarem percebendo, sentirem principais, pequenos problemas que possam estar acontecendo e que possam ser evitados antes que gerem problemas mais sérios. Então, os objetivos, na verdade, da manutenção autônoma é diminuir as pequenas falhas e, com isso, aumentar tempo de produtividade. No segundo pilar que a gente viu, ainda sobre uma boa interação da manutenção, a gente viu que a manutenção se organiza de uma forma tal que ela atua sempre de forma planejada, né? Sempre de forma planejada, e todas as ações envolve ações que não venham comprometer a funcionalidade da operação, ou seja, todas as atividades sempre preventivas, de modo geral, né? Negociadas com a produção, mesmo aquelas que estejam na iminência de falhas, atuando como corretiva não planejada, corretiva planejada, desculpa, né? E a ideia da manutenção planejada é você criar uma sistemática, um controle, obter recursos, capacitar a equipe para que realmente as ações sejam todas em cima de um planejamento. E isso a gente viu que tem lá 6 etapas para serem implementadas. Isso envolve, inclusive, a utilização de recursos, sistemas informatizados, atribuição de metas, definição de metas e a elaboração de planos de manutenção para acompanhamento. E, por último, a gente viu as melhorias específicas, né, desse modelo que a gente estava trabalhando como referência, que é que, uma vez que eu tenho pequenos problemas na produção sendo controlados pelo pessoal da operação, a manutenção trabalhando toda de forma planejada, né? Não havendo, então, situações de corretivas não esperadas, né? E a manutenção em si, o staff da manutenção, o quadro da manutenção, a partir desses 2 pilares implementados, vai ter uma sobra de tempo ou condições melhores de poder trabalhar naqueles itens mais crônicos que talvez não sejam tão simples de serem resolvidos, que precise de uma atuação em conjunta, parte manutenção, parte operação, parte engenharia, parte projeto, parte compras, enfim, um grupo de trabalhos que vai trabalhar no sentido de eliminar aqueles problemas crônicos que certamente são capazes de roubar bastante tempo produtivo da máquina. Então, a melhoria específica é basicamente para atuação. E ali a gente viu que um primeiro indicador que é usado, mais no sentido da produção, na ideia do OEE, né, que é uma eficiência, medição de eficiência global do equipamento, na verdade não é de manutenção, ele é para você apurar como é que está a eficiência global da tua máquina, ou da tua linha produtiva, né? E ali a gente viu como se calcula e é bastante utilizado hoje por muitas empresas esse indicador. E na última aula, então, a gente viu um pouco da organização da manutenção. Basicamente, a gente viu que toda atividade empresarial, indústria,
que dependa de manutenção ou qualquer outro empreendimento, ele basicamente tem que atender demandas, necessidades de manutenção. Essas demandas têm que ser tratadas, têm que ser planejadas, têm que ser programadas, têm que ser executadas, tem que se planejar, prever materiais, recursos para atendimento, e, em função disso, nós vimos todas as bases, as organizações básicas necessárias para que uma empresa possa dar suporte às suas atividades de manutenção. Dentro ainda dessa linha, ou seja, nesse sentido organizado, a gente, então, vai trabalhar agora com uma estratégia que vale a pena a gente destacar, porque ela, no final da década de 90, aqui no Brasil, já fora do Brasil, início de 70, 80, já se praticava bastante, mas aqui no Brasil, nos anos 90, eu comecei a trabalhar aqui em Joinville em 1999, e eu vi as primeiras empresas trabalhando nessa época, quase chegando a 2000, ou seja, uma defasagem de uns 10 anos. Praticamente há 20 anos atrás, eu comecei a ver algumas empresas já trabalhando ou utilizando técnicas de manutenção preditiva, que eram um grande paradigma, ou seja, as pessoas não acreditavam ou achavam que era baboseira, ou era perda de tempo, ou era dinheiro investido e jogado fora, e não havia uma credibilidade nessa questão, exatamente porque a manutenção até então não se voltava para a análise dos dados, análise do que ela estava fazendo, e muito menos poderia imaginar que ela, através de recursos, através de equipamentos, software, pudesse fazer alguma coisa no sentido de predizer o que iria acontecer nas máquinas. Então, foi realmente uma grande mudança que vale a pena a gente mencionar alguns tópicos, é óbvio. Não tem essa expectativa que vamos envolver e abordar todos os tópicos de manutenção preditiva hoje existentes. Não. Então, vamos abordar aqui algumas técnicas das mais usadas, certamente quase todas as empresas hoje que trabalham utilizam uma dessas técnicas aqui. Então, a gente vai começar a falar do que a gente já falou quando definiu estratégia. Manutenção preditiva, também conhecida como manutenção condicional, é aquela que é feita com base no estado do equipamento, ou seja, a condição, alguma condição da máquina vai nos dizer ou vai nos sinalizar quando que realmente precisa ser feita a manutenção. Então, a ideia, como a gente não conhece a taxa de falha, que é o momento ou a razão com o qual a gente possa saber quando ele vai falhar, a gente, então, utiliza a técnica através de monitoramentos para se basear na condição da máquina e isso nos alertar sobre o estado futuro da máquina. Então, a gente precisa coletar dados de um determinado parâmetro, ao longo de um período, precisa de uma instrumentação específica e precisa colocar isso de uma forma gráfica para que a gente possa ter a tendência desses parâmetros que nós estamos acompanhando. Então, os dados coletados, normalmente por medições, por equipe de manutenção, próprias ou terceirizadas, se utilizam de variáveis bastante conhecidas, de muito domínio pelo próprio pessoal da operação. Assim como, exemplificando temperatura, algo muito usado do dia a dia, vibração, análise físico-química de óleos, ferrografia, ultrassom, termografia. Essas técnicas últimas aqui já não tão forte no início da década de 90, mas hoje em dia já é uma técnica extremamente difundida e bastante utilizada. E o que é mais importante, elas
permitem um diagnóstico preciso. Ou seja, não é axiologia nem bola de cristal, em que a gente vai pegar, olhar e dizer, essa máquina vai parar daqui a 2 semanas. Não, não é isso. É baseado em um diagnóstico, um laudo que remete a um diagnóstico preciso com as condições que a máquina está apresentando. Desde que bem cadastrado e bem monitorado, né, essa previsibilidade dessa, vamos dizer assim, desse desgaste, ela pode ser alcançada porque eu estou monitorando exatamente esses parâmetros que são principais. Então, aqui fica uma dica de que monitorar algo que não represente desgaste é perder tempo, né? Então, para que eu possa ter algo efetivo, a minha previsibilidade seja alcançada, eu preciso escolher um bom parâmetro que represente o desgaste da máquina. Então, a proposta da manutenção preditiva é fazer monitoramento. Então, envolve aí condições mecânicas, muitas das vezes vai envolver parâmetros elétricos misturados com máquinas mecânicas, e aí a área de atuação se mistura, mecânica e elétrica, e vocês podem encontrar pessoal de elétrica utilizando técnicas de preditiva, pessoal de mecânica também utilizando técnicas preditivas, porque, na verdade, as técnicas são únicas, embora as equipes sejam diferentes, mas esse monitoramento pode ser comum a essas áreas. Como também componentes de acionamento eletrônico, o mesmo pneumático ou hidráulico, tudo isso pode ser tratado com essa técnica. A ideia, né, se você implantar esse monitoramento com sucesso, razoavelmente é possível você acreditar que vai diminuir bastante, né, de forma significativa, a sua necessidade de fazer reparos por quebras nos equipamentos que você está monitorando, né? É óbvio que a gente já viu que eu preciso definir criticidade, porque eu não vou fazer manutenção da mesma maneira para todas as máquinas. Existem máquinas mais críticas e máquinas menos críticas. Então, se eu já elegi algumas máquinas com menos críticas, é razoável esperar que essas máquinas vão sofrer manutenção corretiva, mas essa consequência não me atrapalha em nada a produtividade. Mas aqueles equipamentos em que eu escolhi, né, por estar na linha viva da operação e por ser crítico para o processo, essas máquinas a gente espera que, com a manutenção preditiva implementada, o nível de quebras chegue a zero, né? E, obviamente, com isso, eleva o rendimento da máquina e a gente tem aí instalações funcionando por um bom tempo para a operação. Esse gráfico colocado aqui, na verdade, ele é na área de projeto, né? Não é bem da área de manutenção, mas ele dá uma ideia muito boa de um assunto que, para quem trabalha em manutenção, para quem trabalha em projeto, precisa estar sempre pensando, né? Ele é uma curva baseada em progressão geométrica, em razão 5, né? 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 vezes 5, 625, e vai por aí fora, né? Ele considera que, se eu conseguir pegar um defeito aqui na área de projeto, né, eu percebi que foi um erro de projeto antes de eu executar essa máquina, ele tem uma relatividade de que o custo do conserto dessa falha é simbolicamente 1, né?
porque eu basicamente só vou corrigir aqui os desenhos, talvez recalcular, e não tem maiores consequências, né? Ele considera isso como um custo 1. No segundo nível, ou seja, eu já encaminhei os desenhos para fabricação, isso já está sendo fabricado, está em execução, e se aquilo que eu não consegui perceber no projeto, só vou conseguir perceber na hora da execução, na hora que eu estou fabricando, o custo para consertar essa falha é 5 vezes maior do que eu perceber isso no projeto. Da mesma forma que essa máquina entra em operação, começa a trabalhar, e eu só consegui perceber que essa falha, que não foi percebida nem no projeto, nem na fabricação, mas foi percebida através de uma ação de manutenção preventiva, porque já sinalizou algum tipo de falha e foi preciso fazer esse tipo de intervenção, ele indica que isso já é 25 vezes mais caro esse conserto do que se eu pudesse conseguir reparar no projeto. E, por último, se nem no projeto, nem na execução, nem na preventiva eu consigo pegar e só vou conseguir pegar numa manutenção corretiva, ou seja, a máquina quebra e falha, e aí se percebe a falha, isso representa, em termos de custo, 125 vezes o que poderia se gastar se eu pudesse ter percebido isso no projeto. Então, a ideia aqui, né, ele é um gráfico mais a nível de projeto, mas para a manutenção nos dá uma boa ideia que quanto mais eu antever esse tipo de falha, quanto mais a manutenção puder atuar no projeto, quanto mais a manutenção puder acompanhar a execução, menos preventiva e muito menos corretiva a equipe poderá lidar ao longo da vida útil da máquina. A gente tem como objetivos, claro, antecipar. Essa é básico. A ideia principal é antecipar qualquer necessidade de serviço, né? Troca de peça, é levar o monitoramento da máquina a ponto tal que me diga que momento máximo eu posso operar essa máquina e aí saber quando intervir, né? Com isso, eu diminui bastante prováveis tempos que eu podia levar para fazer inspeções, e às vezes inspeções desnecessárias, abrir a máquina sem a máquina estar em condição de desgaste, e eu vou perder tempo e quando poderia deixar a empresa produzindo. Então, isso também é um dos objetivos da preditiva. É óbvio, como qualquer manutenção, vai aumentar o tempo de disponibilidade das máquinas, né? É óbvio. É um objetivo da manutenção preditiva e como também é um objetivo da manutenção de modo geral. Fazer ações que aumente o tempo da máquina disponível. Diminuir as corretivas, claro, se eu domino o desgaste da máquina a tal ponto de operar até o limite, dali em diante eu estou sujeito a uma quebra, eu estou reduzindo aí as possibilidades de acontecer qualquer tipo de corretivo. E como consequência, se eu não tenho, se não me acontece corretivo, eu não vou ter danos colaterais, né? Porque a gente não pode esquecer que a corretiva não é só da correia que quebrou, que rasgou, que rebentou, né? O solavanco que vai acontecer quando a correia arrebentar, certamente, dependendo do peso da polia, pode causar empenamento no eixo, pode causar outros danos que só poderão ser percebidos, talvez pela equipe, muito tempo depois.
ou seja, as consequências dos danos podem ser maiores. Então, se eu evito que isso aconteça, eu estou diminuindo essa probabilidade de os custos aumentarem. Aumento a vida útil total dos componentes. Eu vou usar o rolamento na vida útil máxima dele, né? E só vou trocar quando ele estiver pedindo para trocar, gritando, né? E o rolamento realmente grita. Vou ter um grau de confiabilidade maior das máquinas. E aqui a gente tem 7 objetivos principais da manutenção preditiva, estão entrelaçados. Um depende do outro, mas representam o ganho que a gente pode ter com a manutenção preditiva. Pode ser que para hoje a gente fala de manutenção preditiva, para muitos pode dizer, mas é óbvio, isso é muito óbvio, né? Por que dá ênfase a isso? É óbvio agora, né? Eu falo, não é para vocês de 90 anos que eu comecei a trabalhar com manutenção preditiva em 1992, era um total descrédito, os mantenedores mesmo achavam que era perda de tempo gastar, investir no estudo dessas técnicas, e quanto mais a produção, que nos chamavam de loucos por tentar utilizar algum aparelho para acompanhar algum tipo de desgaste, né? Hoje parece fácil, é óbvio, poxa, como é que a gente não usa isso? Quem é que não usa isso? Mas isso custou muitas quebras de máquinas e muitos processos produtivos, né? Bom, para que eu realize essa manutenção preditiva, ele sugere aqui, ele vai colocar alguns fenômenos que podem ser acompanhados. A gente já falou, nível de vibração, nível de temperatura, o nível de sujeira que está dentro de óleos como lubrificante ou como óleos hidráulicos, principalmente óleos hidráulicos, que hoje em dia tem um percentual muito grande de máquinas que utilizam o sistema hidráulico. A própria indicação do estado da superfície é um outro fenômeno de desgaste que pode ser colocado, variação de nível de pressão, ou seja, a manutenção preditiva ele sugere aqui 5. Nós estamos falando aqui de vibração, temperatura, sujidade, desgaste superficial e nível de pressão. Eu hoje posso dizer para vocês que isso aqui não representa nem 10% de possíveis monitoramentos hoje que a indústria faz, né? Sem dúvida, aqui tem as empresas que trabalham nessas 5 já têm um excelente resultado, mas vocês vão se deparar no mercado de trabalho com outros acompanhamentos, outros parâmetros, e aqui nós estamos representando uma amostra pequena. A ideia da manutenção preditiva, a gente já colocou, é predizer, principalmente quando é muito melhor quando você consegue predizer os problemas quando ele está no estágio inicial, que a gente chama de falhas potenciais. Vide a norma que nós passamos para vocês lá nas definições, a NBR 5462, o estágio de desgaste inicial, que também são chamados falhas potenciais, né? Se eu conseguir saber exatamente esse momento, eu tenho um melhor monitoramento do desgaste e saber o momento exato que ele perde a função, ele passa a ser uma falha funcional, né? Então, falha potencial é a área de atuação da manutenção preditiva. Falha funcional é a manutenção corretiva, já perdeu a função, né? Então, vamos dar uma olhadinha
Eu acho que isso aqui a gente repete. Nesse gráfico aqui, ó, ele tenta abordar um pouquinho isso daí, um pouquinho disso daí. Depois a gente vai abrir ele um pouquinho melhor. Se eu pensar aqui ao longo do tempo, aqui no eixo horizontal, e pensar aqui na condição da máquina, do equipamento, do ativo, né? A condição da máquina vai crescendo, se é possível a gente medir isso. Isso aqui é uma comparação simbólica, né? Então, o topo aqui seria a máquina trabalhando na sua capacidade total, 100%, né, de atividade. E ao longo do eixo do X, aqui na horizontal, seria o passar do tempo. Então, assim que tu começa a máquina, põe a máquina para funcionar, tu não percebe, mas no dia seguinte já existem falhas que são ocultas, ninguém imagina, né? Mas está acontecendo, já está iniciando algum tipo de falha. Tanto é que, com o passar do tempo, essa cor azul aqui, ó, e essa curva representada aqui representa o desgaste do ativo que está se trabalhando. Com o passar do tempo, essa falha oculta ela já se torna o que a gente chama de falha potencial, ela já é percebida, ela já não é mais oculta, ela já está gerando sinais potenciais e que precisam já ser sanados. Observa que a cor já perdeu o azulado e o verde e já está entrando numa cor de alarme, né? Amarelo, laranjado, e esse desgaste, aquela falha lá, ela vai acontecendo até o momento em que ela gera perda de função. A capacidade produtiva da máquina é já no mínimo, né? Perdurando isso, continuando isso, vai acontecer a quebra. A máquina falha, né? Então, existe uma área de atuação em que a manutenção preditiva pode gerar resultado. E a gente vai explorar isso é, num outro gráfico um pouquinho mais ampliado. Deixa eu só mudar aqui. Então, eu peguei aquele gráfico e coloquei ele aqui um pouquinho ampliado, né? Então, aqui é aquela curva, o eixo que eu falei do tempo, e aqui é o desempenho da máquina, quanto a máquina ela está no seu total. O ponto P aqui representa o ponto máximo de produtividade, né? À medida que o tempo vai passando, a capacidade da máquina vai diminuindo e eu já tenho falhas potenciais até chegar à falha, né? Então, aqui, quando começa a funcionar o ativo, no dia seguinte já tem falhas iminentes, falhas ocultas, que já poderiam ser detectadas e ser o que a gente chama de uma falha potencial. Aqui embaixo, no final, aí o ativo realmente já não tem condição de funcionar, perdeu a função, vai ocorrer a falha. Ele considera, naquela curva, uma faixa de atuação onde a manutenção preditiva é melhor, é muito melhor bem sucedida. E uma outra faixa onde ele já entende que uma ação de manutenção já é reativa. Eu já deixei de atuar antes e já estou atuando já como uma reação, uma vez que, se você perceber,
nesse ponto 5 aqui, a capacidade de desempenho da máquina já, já caiu, né? Então, ele coloca alguns exemplos, né? Então, ao longo do tempo, por exemplo, se nós estivermos utilizando a técnica de análise de vibração, a gente vai passar um pouquinho, não vamos entrar a fundo, infelizmente não dá tempo para isso, mas se ele estiver utilizando a análise de vibração, segundo o autor, é possível a gente detectar problemas até de 1 até 9 meses antes do problema acontecer, né? E aí você vai dizer, professor, isso não existe. Sim, isso existe, né? E não é bola de cristal. Isso é técnica, isso é física e isso é capacitação, experiência e somente utilizando a técnica correta. É possível, através de uma tendência, através de medições sequenciais, e isso é físico, isso é matemático, a curva de tendência é em função dos pontos da reta que você tem, então você consegue prever, olha, para atingir aquele nível que é considerado um alerta, com essa curva de tendência, eu posso ter um problema daqui a 9 meses. E isso é um tempo que você tem para ir monitorando, né, controlando o desgaste, dominando a situação e saber o momento exato que você pode atuar. Então, a vibração tem essa capacidade, esse tipo de monitoramento. Por outro lado, já, já com um decréscimo razoável, né, em relação a esse patamar, eu já tenho o desempenho da máquina mais afetada. Aqui nesse ponto 2, que corresponde a um tempo, né, desse meu acompanhamento, Parou a gravação? A aula, né? Acho que é a internet do professor. Vou esperar então.
Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Acho que houve uma oscilação de rede aqui, a luz piscou e acho que eu saí, perdi a conexão. Espero que não aconteça de novo. Vamos lá. Bom, está aparecendo para vocês aí? Sim, professor. Tá? Esses probleminhas tecnológicos são um problema. Muito bom, mas quando dá problemas é um negócio, né? Tá bom. Estou tentando ver se eu consigo também entrar aqui pelo celular para me acompanhar, ver se tem alguns problemas. Bom, eu agora estou sem a conexão pelo celular, então se tiver algum probleminha, eu não vou saber, né? Mas eu acho que eu consegui. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que a gente conseguiu mostrar essa parte do gráfico, e eu acho que nós estávamos falando de como o desgaste estava ocorrendo ao longo do tempo. Teve essa queda de luz aí. Então, assim, ali na análise de óleo, que é uma outra técnica que pode ser utilizada, ela leva um pouco mais de tempo para perceber essas situações de desgaste, né? Comparativamente com a vibração, eu já vou precisar de 6 meses para poder entrar, perceber essa falha, né? Mas ainda é considerado uma técnica preditiva, ou seja, eu estaria ah, atuando na frente, estaria predizendo, mesmo com uma queda já considerada da questão do desempenho da máquina, né? Também eu já poderia detectar observe, 12 semanas comparativamente com a vibração, eu posso pegar defeitos analisando partículas, né, de uma técnica chamada termografia. Na verdade, nós estamos usando a termografia aqui, que é uma avaliação de gradiente de temperatura, né? Não é um complemento de partícula. Mas essa técnica, eu consigo, em menos tempo ainda, do que a vibração, do que a análise de óleo, é possível de 3 a 12 semanas eu conseguir antecipar ou antever uma possível falha. Ou seja, é óbvio que eu tenho já situações de perda de rendimento mesmo nessa situação, né? E à medida que eu utilizar técnicas mais refinadas, como, por exemplo, um controle de quantitativo de partículas, quantas partículas estão se desgastando num determinado, aí obviamente nós temos que trabalhar com máquinas que tenham fluido, né, ou hidráulicos ou fluidos lubrificantes,
mas é possível até em menos tempo, 5, 8 semanas, a gente conhecer estados de degradação da máquina. Todo esse período aí é considerado, aqui a gente está usando alguns 4 exemplos, é considerado já ainda um módulo preditivo. A partir daqui, observa, eu já o ruído, que seria uma sinalização que a máquina está com problema, né? Eu já posso pegar de entre 1 e 4 semanas. Professor, isso é um tempo bem razoável, menor tempo sim, mas para a máquina gerar um ruído e eu vou perceber, e esse ruído, quando a gente fala perceber, através de instrumentos, ou em situação críticas, não precisa nem de um instrumento para perceber algo que está gritando. Mas, se perceptível por instrumento, você vai perceber que o desempenho da máquina caiu significativamente, já perdeu bastante. Quanto mais se ela gerar aquecimento. Se ela gerar um aquecimento, aí, sem dúvida, né, essa máquina ela já vai ter uma situação de que está dizendo: pelo amor de Deus, me ajuda que eu vou quebrar, né? Ela vai estar sinalizando, e aí nós já estamos praticamente não só controlando o ruído como aquecimento, já estamos praticamente reagindo, né? São situações em que eu já, se a máquina já está gerando isso ou isso, é porque ela já está, nós estamos reagindo porque a falha já está indo para uma perda de funcionalidade. Eu já estou tendo situações onde eu estou na iminência de perder a função. Então, nesse caso, o que acontece? Eu preciso utilizar técnicas que não me levem a essa situação. No final das contas, só para a gente terminar, a máquina, por exemplo, já vai estar dando fumaça, que não precisa nem de um dia para ser percebido, né? A fumaça, quando você está lá, está pegando fogo, quebrou. E aí, numa sinalização dessa, a máquina já perdeu a função. Então, tem alguns exemplos de monitoramento e tempos de atuação e maneiras de atuar que já são consideradas praticamente maneiras reativas, né? Então, essa faixa inicial, onde eu posso perceber com bastante antecedência essas falhas, a gente chama isso de manutenção preditiva. Pessoa, mas quer dizer que então eu não posso usar monitoramento de ruído porque ele só vai me pegar já quando está perdendo a função? Não é isso que a gente está dizendo. Você pode monitorar o ruído a ponto de perceber variações de forma preditiva para que não chegue a máquina a te dar sinalizações de que ela está quebrando. E aí você só vai reagir, só vai ter reações, né? Então, você pode usar monitoramento de ruído, pode usar monitoramento de temperatura, pode usar todas aquelas técnicas que nós falamos, mas de uma forma preditiva, num instante tal que te permita não deixar a máquina chegar numa situação de necessitar preventiva baseada numa ação de reação da máquina, ou mesmo a você perder a função e precisar fazer manutenção corretiva. Então, a ideia da manutenção preditiva ela tem o seu alcance, ela tem a sua previsibilidade, cada uma técnica tem condição de te dar resultados, mas o ideal seria que você explorasse esse momento aqui, né,
explorasse esse momento aqui inicial da máquina, que aí sim você pode explorar e fazer melhores predições e evitar que chegue nessa situação aí de reagir a um sintoma que a máquina está te dando de ruído ou de aquecimento, né? Essa é a ideia da utilização, da diferenciação das técnicas de manutenção preditiva. A gente tem que começar por ela. A análise de vibração é uma técnica, talvez, das mais completas aí dentro da manutenção mecânica ou elétrica, sendo que muito mais mecânica do que elétrica, embora o pessoal da elétrica, aí eu falo particularmente aqui para vocês, de tanto sofrer ao longo do tempo, em que a elétrica sempre eu escutei argumentos ou explicações de defeitos. Está acontecendo por causa da quinta harmônica, da frequência, e isso gerou esse problema. O pessoal da mecânica, o que esse cara está falando? Né? O que é a quinta harmônica do negócio? E a gente hoje vive situações em que a mecânica diz, olha, o teu motor elétrico está dando um problema de que teu estator está desalinhado, e nós percebemos isso até na terceira harmônica. Ou seja, a mecânica hoje evoluiu ao ponto de descobrir defeitos elétricos em equipamentos, através das técnicas, por exemplo, da análise de vibração, né? E isso foi uma evolução, isso elevou a moral da equipe, porque ela passou a ser vista como uma equipe que tem condições de emitir diagnósticos, laudos e diagnóstico, e com resultados muito precisos, inclusive em outras áreas que não seja mecânica mesmo. Então, isso foi realmente para a equipe um grande avanço. Bom, a manutenção preditiva, do caso usando a técnica de análise de vibração, ela consegue atuar ou detectar exatamente o que está causando aquele defeito. Ela é uma técnica que, se bem utilizada, normalmente não, a grande 99,99% para equipamentos rotativos, né? E independente rotativos de baixa rotação ou alta rotação, né? Hoje em dia a eletrônica se difundiu muito bem e a gente tem condição de pegar defeitos em rotações baixas, o que no início dos monitoramentos era bem complicado, e a gente tem condições de dizer, olha, a máquina precisa parar porque você tem um problema de desgaste no rolamento na saída do segundo eixo intermediário, do redutor, com uma precisão de mais de 98%. Então, esse tipo de diagnóstico dá uma certeza, dá uma segurança para a tomada de ações. Então, desbalanceamentos, desalinhamentos, e aqui só nesses dois nós estamos falando já em quase 60% dos problemas de uma máquina, mecanicamente falando, nós estamos falando de desbalanceamento de massa e desalinhamento. Empenamento de eixo, que tem um resultado muito parecido com o desalinhamento. Os desgastes de rolamento, que já é uma outra gama muito forte de problemas mecânicos. E aí, quando a gente fala de desgaste de rolamento, a gente está falando desde a falta ou a falha de lubrificação, que pode levar ao desgaste, ou ter rolamentos, ou ter elementos mecânicos se atritando, né, por atrito de deslizamento, de rolamento,
e isso vai gerar desgaste. Então, para evitar esse desgaste, eu sou avisado da falta ou da falha da lubrificação e corrijo. E aí volto ao rolamento a ter uma vida normal, já sabendo que houve um desgaste, né? Acelerou algum tipo de desgaste. E aí esse desgaste pode ser predito a falha na pista externa, falha na pista interna, falha no elemento girante, quer seja ele esfera, quer seja ele rolo, quer seja agulha, e falha também na gaiola onde os elementos girantes são presos, caso seja isso. Então, o domínio do defeito, da indicação do defeito é completo. Desgaste das engrenagens, esse é um elemento muito facilmente interpretado. Problemas estruturais, sim, sem dúvida. Problemas de vibração no piso, ainda mais em estruturas que possam estar gerando desgaste em máquinas, principalmente em máquinas que sejam de stand-by, que estejam paradas esperando a operação. Lubrificação deficiente, problemas elétricos em motores e folgas. Ou seja, nós estamos falando aqui já só nessas 6, 8 linhas, em quase 80, 85% dos problemas mecânicos numa máquina, né? Eu consigo, então, antever esses problemas de, de desempenho para análise de vibração, basicamente de duas maneiras. Uma mais simples, que se chama medição global de vibração, que são aparelhos simples. Normalmente, esses aparelhos dependem desse sensor, que é um acelerômetro, ou seja, ele mede a aceleração da vibração. Certamente vocês vão ter disciplina de vibração, ou já tiveram, não sei ainda, mas vão ver que a vibração ela pode ser acompanhada pela velocidade com que vibra, pode ter a variação da velocidade, que é a aceleração, e pode também ter quanto que ela se desloca, que é o deslocamento, né? Então, você pode ter a aceleração, a velocidade e deslocamento. O melhor desses três para se medir é a aceleração. É um valor mais exato. Todos os outros, eles acabam sendo derivados, né? Essa derivação é feita eletronicamente ali no sensor. Quando você mede a aceleração direta, deriva uma vez, tem a velocidade, deriva duas vezes, tem o deslocamento. Então, isso é feito eletronicamente, né, por um circuitozinho interno. Mas o sinal que é medido, basicamente todos os sensores são de aceleração. A pessoa tem sensores que medem deslocamento, sim, é outros sensores, né? Aí você tem outros sensores que vão medir especificamente a vibração, o deslocamento da vibração. Mas a grande maioria das medições são feitas por acelerômetros, né? Que mede a aceleração e deriva para velocidade, mas com um nível de precisão do cálculo muito elevado, né? Essa derivação não distorce os valores. Então, essa é sensibilizado aqui no sensor, né? Opa. É sensibilizado aqui no sensor, tem o circuito elétrico, transforma isso. A ideia aqui é um cristalzinho chamado de piezoelétrico. Esse cristal nada mais ele absorve impacto e transforma esse impacto em sinal elétrico. Esse sinal elétrico, então, é levado aqui por esse cabo, e aqui dentro do aparelho, então, nós temos então todo um circuito elétrico que transforma esses sinais elétricos recebidos em valores de vibração. E, normalmente, esses aparelhos já fornecem uma escala onde você está medindo e já sabe que nível de vibração está a tua máquina, né?
esse medição global a gente já explica um pouquinho melhor. A outra maneira de medir é aquela mais precisa. Essa medida é uma medida genérica. Essa medida aqui é uma medida precisa, onde eu vou transformar aquele sinal de vibração recebido, né, em um sinal no tempo, em um sinal espectral. E aí, esse espectro de vibração, ele é correspondente ao pico, aparece um pico, e aqui o que tem? Aqui vai ter qual a frequência da vibração onde aparece o problema, e aí quer dizer aonde é o problema. Aqui no eixo do Y vai aparecer a intensidade do problema, que é quanto é o problema. Então, aqui é aonde e aqui é quanto é o problema. E esses picos correspondem ao sinal de cada um dos componentes que está vibrando sobre a mesma rotação da máquina. Para isso, eu preciso conhecer toda o projeto da máquina, qual é a rotação do motor, qual se houver alguma redução de velocidade entre o motor e a máquina acionada, qual é essa relação, qual é, se for um redutor, quais engrenagens, quantos dentes tem, qual o rolamento que está instalado, ou seja, eu tenho que conhecer todos os componentes para poder identificar que sinal ou de qual componente que está gritando e identifica com exatidão qual é o componente que está com problema. Essa técnica, que é chamada análise espectral, exige um tempo e uma capacitação para que se chegue a esse nível, né? Leva-se algum tempo para isso. A medição global nada mais é, eu costumo usar essa figura há muito tempo, não é muito diferente. Parece muito simplória, mas é muito eficaz. Hoje em dia, a gente está vivendo situações em que a gente vai no lugar, o pessoal mede a temperatura com aqueles termômetros, pirâmetros óticos, né? E aí você mede lá e você pergunta, está com 35,5, o cara está morto, né? Ele não está com Covid, ele já morreu. Os termômetros todos descalibrados e aquilo ali é mais simbólico, né? Para dizer que alguém está monitorando, mas não tem eficiência nenhuma. Os termômetros estão todos descalibrados e precisariam ser aferidos para poder medir realmente um valor exato. Eu acho que todo ser humano não pode ter temperatura menor de que 36 graus e meio, sobre pena de estar sofrendo algum tipo de hipotermia, né? Um pouco mais, menos ou mais grave, mas isso é temperatura, não é a temperatura do corpo humano. Mas a ideia de ter colocado a figurinha aqui do termômetro, qual é? Porque você mede a temperatura, por exemplo, né? E aí tá lá, bom, tá até em vermelhinho ali, né, nesse termômetro aqui utilizado, 37 graus. Na verdade, pela norma é 37,5 ou 0,6, se eu não estou enganado, né, da temperatura do ser humano máxima, né, normal. Mas vamos supor que seja essa temperatura aqui marcada. Se o mercúrio, né, ao ser aquecido, ele se dilata e chega na escala lá de 38, opa, há uma sinalização de que, olha, tem algum problema. O termômetro serve para isso, para te dizer, olha, tem um problema. Corre atrás, verifica alguém para poder verificar o que está acontecendo contigo, porque tem um problema. A medição global de vibração funciona da mesma maneira. Você mede a vibração num determinado ponto e o nível de vibração subiu. Se subiu a partir de um determinado limite que é normalizado, olha, para a máquina porque tem um problema. Mas, professor, qual é o problema? Não sabe? Medição global de vibração não vai te dizer qual é o problema. Olha, tem algumas
alguns profissionais que eu conheço, e durante algum tempo também pude trabalhar dessa forma, que com medição global consegue dizer até onde a região, onde é o problema maior. Se leva, precisa conhecer bem os dados e ter um histórico bom da máquina. Dá para dizer, olha, tu tem um problema aqui, ó, é nessa situação. Mas, de modo geral, você tem um valor, normalmente é velocidade de vibração, milímetros por segundo, a 3,8 milímetros por segundo. Isso é um problema, professor? Olha, depende da norma, depende da máquina, e para isso você precisa conhecer essa máquina, essa norma, para ter uma ideia. A norma é essa, né? A antiga 2372, essa norma não existe mais, na verdade já devia ter trocado esse título. Hoje ela é 10.816, traço alguma série. 1, 2, 3, 4, 5, vai até 7, se não estou enganado. O que representa variações de classificação. Mas essa norma, a 3, se não estou enganado, é a mais utilizada para quem quer iniciar um tipo de monitoramento. Não tem o histórico da máquina, quero monitorar. O que eu faço, professor? Olha, pode utilizar a recomendação da ISO 10816. Como é que faz isso, professor? Olha, você vai colocar um sensor igual um aparelhinho daquele que eu mostrei para vocês, que tem diversos, e vai captar o quanto de velocidade de vibração. Aqui vocês veem na segunda coluna a velocidade em polegadas por segundo, e aqui na segunda coluna, milímetros por segundo. Aqui está em pico e aqui está em RMS. São escalas de valores de como você pode tirar. A vibração é uma senoide, né? A curva que representa a vibração é uma senoide. Então, os valores de pico, eles normalmente são descartados para a medição de vibração. Mas os valores médios, né, que corresponde aí à raiz quadrada do pico, né, 0,707 do pico, do tamanho do pico, normalmente esses valores são mais eficazes, eles variam menos ao longo da senoide. Então, por isso que é razoável se acompanhar a medição de vibração pela variação RMS, e não pelo valor de pico ou pico a pico, né? Então, se eu tenho essa norma que me sugere, eu fui lá e medi um determinado valor e achei, por exemplo, 3,4. O que eu faço com isso, professor? Não, por enquanto você não faz nada. Por quê? Você precisa saber qual é a classe da máquina. Qual é a classe da máquina? Onde é que está escrito isso? Está aqui em cima, aqui em azul. Uma máquina é classe 1 se ela tiver potência menor de 15 kW. 20 HP, mais ou menos 20 CV. Né? Então, qualquer máquina que esteja trabalhando, acionando, sendo rotativa, e um motor elétrico que esteja nessa potência, ela é considerada uma máquina de classe 1 por essa norma. Né? E qualquer máquina que esteja entre 15 e 75, né, será considerada classe 2. E assim sucessivamente a classe 3 e a classe 4. Né? Bom, o que quer dizer isso? Olha, aqui nós temos uma classe verde, amarela e vermelha. E as letras A, B, C e D. A seria bom, o nível de vibração é bom. B seria um nível permitido, aceitável, né? C seria um nível tolerável, ainda pode funcionar, tolerável, e D seria algo não permitido, ou seja, não dá para trabalhar com essa faixa. Então, se eu tiver com máquina de motor de 20 HP até 20 HP, e se eu tiver valores, vamos olhar aqui essa coluna aqui agora. Essa coluna, obviamente que ela não é uma coluna que representa todos os valores de 0,28 a 71. Então, esse gráfico teria que ser 20 páginas, não é isso? Então, começa em 0,
chegou nessa linha, é 0,28, chegou nessa linha, é 0,45, chegou nessa linha, 0,71, 1,12, 1,8, 2,8, 4,5, 7,1, chegou nessa última linha aqui, é 71. Então, se você encontrou um valor que eu falei lá, 3,4, e a tua máquina é classe 1, o 3,4 está aqui, ó, entre 2,8 e 4,5. Pô, mas onde é que está realmente? Olha, está aqui, está no meio. Olha, se está no meio, né, mais para o 3,8, se eu deslocar, né, acompanhar para cá, na classe 1, eu diria para vocês que ele caiu na região amarela, a classe C. Com esse nível de vibração, essa máquina é tolerável. Então, se eu encontrar esse nível de vibração na máquina, 3,4, pela norma, essa máquina poderia continuar trabalhando de forma tolerável. Se eu encontrar agora uma medição, né? Se eu encontrar uma medição, por exemplo, para essa classe 1, um motor de 20 HP, 8,4 milímetros, olha, 8,4 está aqui acima de 7,1 e é bem menor de 7,1. Está por aqui, professor, mais ou menos, né? Eu vou deslocar para cá, vai cair na faixa vermelha, ou seja, o nível de vibração para uma máquina de potência 20 HP é considerado inaceitável. Tem algum problema crítico nessa máquina que tem que ser parado, né? Mas qual é o problema? Não sei, né? Pode ser no motor, pode ser na transmissão, pode ser na máquina acionada, pode ser algum ponto da máquina, e pode ser qualquer ponto. Qualquer um dos pontos, você vai medir 12 pontos na máquina, né? Qualquer um desses pontos que encontrar fora, a máquina ela está numa situação não permissível. Todas essas medições sempre são feitas nas 3 direções. O que é isso, professor? A vibração ela é tridimensional, então ela pode se deslocar no sentido axial do eixo, pode se deslocar na vertical, pode se colocar a 90 graus do eixo, que é na horizontal. Então, sempre quando for medir, eu tenho que medir na horizontal, colocar o sensor nessa posição, tem que colocar nessa posição para axial e tem que colocar nessa posição que é vertical. Ou seja, cada ponto precisa de uma medição vertical, horizontal e axial, sempre. Para que eu saiba qual é o problema e a origem da minha vibração, eu preciso colocar o sensor nessas 3 direções. Situações equipes com menos recursos utilizam sensores e eu tenho que tirar esses sensores, são de base magnética, eu tenho que tirar de uma direção, colocar na outra, tirar da outra e colocar na última. Existem sensores que são triaxiais, né? São 3 vezes mais caros, às vezes até um pouco mais, onde você coloca em qualquer posição uma vez e ele mede as 3 direções sem você precisar tirar o sensor. Apenas um detalhe, um sensor desse está custando aí na faixa de, brincando, $800 mil, um sensor simples. Um tridimensional vai estar aí brincando $5 mil, $4 mil, $5 mil. A aparelhagem é cara. Nada nessa área é barato, né? O cabo também é $300 e uma maquininha dessa com a medição global hoje deve estar aí na faixa aí de uns R$10 mil, R$12 mil, equipamentos mais simples, né? À medida que você tem mais recursos, como rota, como salvar, como incluir rota, descarregar rota, isso vai ficando um pouco mais caro e aí você precisa
desembolsar um pouco mais. Aí você vai perguntar, professor, mas dá para investir nisso? Olha, para grandes empresas não tem a menor dúvida, um defeito é R$ 100.000. Dependendo da máquina, um defeito de R$ 50.000. Um defeito que você consiga descobrir, antecipar, você paga o investimento todo do equipamento, né? É só saber justificar bem o investimento. Por exemplo, medindo o motor aqui, ó. Se eu pegar lá os dados do motor, o motor lá que está lá na plaqueta, né? Olha, tem lá HP do lado de fora e quilowatt do lado de fora e HP ou CV dentro. Aqui ele está considerando como HP e CV igual, a gente sabe que não é. Mas vamos fazer de conta, 60 CV é igual a 60 HP. E 1 quilowatt de 45, né? Ora, pela nossa tabelinha, é mais do que 15, é classe 2, né? Classe 2, o que a gente chama classe 2? Olha, classe 2 para nós, vamos voltar lá na tabelinha antes de ver o diagnóstico. Classe 2 para nós, olha, é bom até 1,12, classe 2. 2,8, até 4,5. Não, não, classe 2 até 4,5, professor. Aqui, ó, 4,5. A faixa está aqui, 4,5. E acima de 4,5 é não permissível, né? Então, eu fui lá e medi esse motor. Na verdade, ele tinha mais pontos, né? Esse motor tinha motor e estava acionando alguma coisa. Então, normalmente, você vai colocar o sensor aqui no ponto 1, vai medir na horizontal, vai medir na axial, se for possível. Se você tiver uma polia aqui, dificilmente você vai medir na axial, pode medir talvez no pé, se tiver acesso, e vai colocar na vertical, vai medir as 3 direções, horizontal, vertical e axial. E aqui você tem os pontos 1 e 2, que é do motor, 3 e 4 é de outra máquina, é a máquina que o motor está acionando. Ponto 1 na axial, ele não mediu, não conseguiu. Observa aqui, ponto 1 na horizontal, 3,6, ponto 1 na vertical, 4,7, ponto 2 axial, 6,9. A gente viu lá que nível para ser considerado máquina não permitido tem que passar de 7,1. Olha, é, a máquina toda, que é o caso desse diagnóstico, ele é considerado inadmissível porque eu tenho um ponto já com 7,1. Embora o motor que seja 2 pontos, ele não tem nenhum ponto aqui que passou de 7,1, embora um está com 6,9, o que é muito próximo. Bobear, ele acabou de medir agora, amanhã já vai estar em 7,1. Mas a máquina toda é inaceitável. Não dá para trabalhar assim. O motor ainda poderia trabalhar, mas certamente eu já desconfiaria desse segundo ponto axial, alguma coisa está acontecendo, desenvolvendo. Você pode perceber que no segundo ponto, tanto na axial, na horizontal, na vertical, os valores são altos, né? No primeiro ponto, nada, muito baixo. Mas no segundo ponto, os valores próximos de 6, o limite é 7,1, significa que alguma coisa está vibrando nas 3 direções. Então, isso é uma sinalização de que há um problema, né? A máquina precisaria ser parada, não por causa do motor, né? Vamos só repetir, não por causa do motor, mas sim pelo que ela está acionando, porque tem um ponto aqui com 7,1, né? Bom, o que realmente vai dar para a mecânica e para quem está monitorando a condição de dizer o problema é esse, é você analisar o que a gente chama de análise espectral, ou analisar o espectro da máquina. O que você está falando, professor? Quando você coloca o sensor lá na máquina, vem um sinal aqui chamado sinal no tempo,
que é que nem o sinal da energia elétrica também, é uma senoide, ele é um ruído. Tu não consegue distinguir bem o que quer dizer cada disso aqui, a não ser que você esteja fazendo uma análise no tempo, né? Mas essa análise aqui é um pouco mais complexa e não me dá condições de entender. Tem um carinha lá, o Fourier, na década de 1700 alguma coisa, ele realmente não tinha muito o que fazer na época, também não tinha internet, nem Facebook, nem TikTok, essas coisas assim. Então, a única coisa que ele podia fazer era conta. Também, talvez não fosse casado também, nem tivesse filho. E aí ele tinha tempo para fazer essas contas. E o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu uma lei dos senos. Cada um ponto desse aqui, como é uma senoide, né? Como é algo em senoide, ele pegou cada ponto da senoide e, olha, esse ponto aqui eu posso transformar num seno. Passa aqui uma tangente, posso ver cosseno, posso ver seno e calculo o seno desse ponto através do ângulo da curva, e aí eu transformo aquele ponto num seno, e ele fez isso ponto a ponto de cada curva. E aí ele transformou esse sinal no tempo através da transformada rápida de Fourier, que também é conhecida por FFT, transformou o sinal no tempo num sinal espectral, num espectro de vibração, onde eu tenho a frequência que corresponde à rotação da máquina, que está acontecendo o problema, e o nível do problema, onde cada um dos componentes que está rodando com a rotação da máquina, todos esses componentes dependem da rotação do motor. Aqui é uma redução de velocidade, a velocidade que entra aqui na bomba é uma velocidade proporcional a essa redução, então é facilmente calculado. O rolamento que está aqui depende da rotação da máquina, o rolamento que está aqui depende da variação da redução, e a velocidade que entra na bomba, os rolamentos, todos os componentes são proporcionais a essa rotação que está aqui. Então, eu consigo perceber quando um componente grita e ele emite um pico de vibração, qual é esse componente? Porque eu vou saber que frequência que é e que corresponde àquela velocidade. Então, na verdade, a análise espectral, ela aqui tem um conjuntinho simbólico aqui de um acoplamento, um eixo, dois bancais e um rotor, né? Pode ser aí um ventilador, pode ser uma bomba, é bem provável que seja um ventilador, né? Bom, isso aqui, quando começa a funcionar e quando começa a ter variações ao longo do tempo de funcionamento, né? Muitas coisas começam a se afrouxar, parafusos, componentes começam a se deformar, as folgas começam. Ou seja, eu já vou ter problemas, anomalias, desequilíbrio, empeno, folgas, desalinhamento, desaperto, rolamento, ou seja, todos esses componentes, ao trabalharem, eles vão começar a emitir sinais de desgaste. Esses desgastes, eles são provenientes dessas forças que são geradas por causa do ciclo, da rotação, né? Obviamente, essa força cíclica acaba gerando fadiga, né? Essa fadiga pode aparecer através de que eles chamam de fenda, mas são fissuras, trincas, ou pode aparecer em desgaste de outra maneira, né? Essas forças cíclicas vão gerar as deformações. Como consequência, eu vou ter avarias na máquina e, como consequência, eu vou medir isso pelo nível de variação das vibrações. Ou seja, tudo está encadeado exatamente
pelo ciclo da máquina, pelo nível de rotação da máquina, pela essa variação dessas forças críticas que vão gerar deformações e, como consequência, as avarias vão aparecer na máquina e eu vou conseguir perceber, né? Então, a avaliação do espectro é a transformação desse sinal, né? Desse sinal aqui, que é um sinal que eu não consigo interpretar ao longo do tempo, aplicado à transformada rápida de Fourier, que eu consigo pegar através dos senos, do tamanho dos senos, qual é o componente que está gritando mais. Se é o rolamento, se é o dente da engrenagem, se é o desbalanceamento. Então, esse sinal no tempo ele acaba se transformando num sinal de frequência, né? O sinal no tempo acaba transformando em sinal de frequência. E aí eu consigo, então, perceber várias assinaturas. Algumas delas eu coloquei aqui para vocês, está no material. Quando aparece uma assinatura parecida na mesma rotação do rotor, isso é um desbalanceamento, é característica. Quando o rotor é excêntrico, vai aparecer sempre um pico de rotação do motor no sentido radial, né? E outro pico na rotação do motor, ou seja, sempre valores correspondentes a proporcionais à rotação da máquina. É uma excentricidade, né? Isso acontece bastante, né? Quando eu tenho, por exemplo, polias rodando de forma excêntrica, desbalanceamento de massa, essa rotação RPM da polia movida e a RPM do motor vão acabar gerando um sinal, e isso é nitidamente rotor excêntrico. Também eu tenho empeno de eixo, também tenho desalinhamento angular. Essas assinaturas são assinaturas comuns do que normalmente acontece em análise espectral. Desalinhamentos, falta de rigidez, falha de fixação, folga mecânica, ossamento, desgaste ou folga de mancais, passagem de paz, que são frequências da passagem do rotor por um problema, né? Ou turbulências, ou cavitação, que é uma região em que aparecem sinais proporcionais aqui, né? Isso é característico, enfim. Aqui tem vários exemplos de sinais característicos, e aqui, sem dúvida, essa disciplina carece de um melhor aprofundamento para interpretar. Um analista de vibração não começa a fazer diagnóstico, pelo menos pela minha experiência, não antes de 2 anos de estudo e trabalho, né? Eu tenho certificação nível 2 da ISO como analista de vibração, e para ter essa certificação, existe a certificação até nível 3. Eu tenho a nível 2, precisa você passar por provas fora do Brasil, inclusive a minha eu fiz em Buenos Aires, e o analista de vibração hoje já tem no Brasil, né? Tem empresas no Brasil que já fazem a prova da certificação. Leva-se muito tempo, além de conhecer os problemas mecânicos, quais são os problemas mecânicos, você precisa saber interpretar exatamente o que o espectro aparece. Pessoal, mas o cara da mecânica precisa conhecer disso. Olha, você pode até não ter tempo para se especializar nisso, mas você precisa saber que essa técnica existe, essa ferramenta existe, ela consegue pegar a grande maioria dos problemas mecânicos. Se você não vai se especializar, você pode contratar empresas especializadas que vão te dar diagnóstico e vão servir de base para você tomar decisões. O fato é, o recurso existe e ele é muito preciso, dá diagnóstico com uma extrema precisão, e você melhora bastante o nível dos resultados
da sua manutenção utilizando a análise de vibração. Ok? Bom, assim, pessoal, análise de vibração é um tema que, sem dúvida, não dá para a gente entender ou captar simplesmente mostrando 20 slides para se assimilar. Isso aqui tem que ser na prática, tem que vivenciar situações, colocar o aparelho, ver o espectro que aparece, tentar entender a assinatura, e aí, sem dúvida, com o tempo você já vai ter alguma experiência para poder diagnosticar. Mas a ideia aqui, no nosso curso, não é essa, né? Vocês vão estar no nível gerencial, entender que a ferramenta existe e está disponível para o gestor monitorar e se antecipar a falhas nas máquinas. Essa é a ideia principal de colocar para vocês esse tema, né? Não sei se isso ficou muito claro para vocês, mas o que eu tinha planejado para passar hoje para vocês seria até aqui. Alguma colocação a respeito? Enquanto estão pensando na colocação, só queria relembrar, alguns não estavam no início, tem uma atividade que será postada amanhã de manhã, hoje eu não tive tempo, infelizmente, mas que envolve aí temas da manutenção planejada e temas da melhoria específica que nós vimos nas 2 aulas retrasadas, né? Então, por favor, dê uma olhada amanhã nas tarefas. Eu hoje, infelizmente, não vou conseguir colocar, mas amanhã eu já tenho um tempo pela manhã para poder fazer isso daí. Não esqueçam de dar uma olhada nessa atividade aí. Alguma coisa a colocar, pessoal? Tranquilo? Não, tranquilo não deve estar, porque são várias informações e a gente não tem essa expectativa que todos vão